Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutor pela Faculdade de Letras da UFMG e vou compartilhar aqui com vocês hoje uma apresentação sobre o estruturalismo e o pós-estruturalismo. Antes de entrar no que são as propostas desses movimentos teóricos com implicações críticas, sobretudo no âmbito dos estudos literários, vai ser importante situar um pouco o contexto histórico que de alguma forma fomenta o surgimento dessas demandas, dessas teorias. Para isso, como o nosso interesse maior é o campo dos estudos literários, a gente vai se voltar para o contexto de modernização desse campo e, ao mesmo tempo, o de institucionalização da disciplina voltada para o estudo do mesmo. A passagem do século XVIII para o XIX testemunha um momento em que as antigas prerrogativas da poética clássica, preocupada frequentemente com o bem dizer, como uma contraparte do bem pensar, começa a ser pouco a pouco questionada. Evidentemente, a gente pode pensar aí em acontecimentos históricos, como a Revolução Francesa, acontecimentos filosóficos, como a publicação das 3 críticas kantianas, sobretudo com a publicação da terceira, a Crítica da Faculdade do Juízo, em 1790, e a gente poderia pensar em outros acontecimentos de ordem filológica, de ordem histórica ou historiográfica, e todos, de alguma forma, culminam no que é uma nova forma de conceber a literatura, não mais segundo a preceptística clássica, no âmbito da poética e da retórica clássicas, que a gente poderia pensar como uma poética e uma retórica de classe, da classe aristocrática, mas cada vez mais como uma forma de manifestação de uma subjetividade autoral, normalmente colocada por escrito, em ficcionalizações em que um diálogo com a realidade é possível em diferentes chaves, segundo diferentes regras, enfim, em diálogo com padrões literários diversos, mas, em todo caso, assinada e publicada sob uma assinatura. E isso é importante porque a literatura, pouco a pouco, começa a se configurar como um meio de expressão de um sujeito moderno, que é responsável, até certo ponto, por aquilo que coloca na sua obra, ainda que a gente possa pensar na literatura como uma instância em que cabe dizer qualquer coisa, em que cabe dizer tudo, mas que, justamente porque assina, é dotado do direito autoral e a ascensão dessa figura do autor ela é fundamental para a modernização da literatura. A gente pode pensar aí nos esforços dos primeiros românticos alemães, em tudo aquilo que um diálogo com essa primeira produção enseja em termos de romantismos europeus e depois em outras partes do mundo, nos quais a figura do autor, nas suas idiosincrasias, nas suas formas particulares de expressão, é muito importante. E os estudos literários que, em âmbito universitário, se consolidam a partir do início do século XIX, vão justamente, nas suas leituras, enfatizar essa figura autoral quando propõem interpretações das obras literárias. E isso em detrimento da retórica tradicional, em detrimento dos preceitos poéticos tradicionais. Isso, por um lado, foi muito importante, porque permitiu às leituras de obras literárias se desvencilharem desses preceitos retórico-poéticos, mas, por outro lado, levou a certos exageros na tentativa de encontrar o sentido de uma obra partindo basicamente de eventos da biografia do seu autor. E isso a gente pode pensar aí num caso, digamos, excessivo, que é justamente do Hippolyte Taine, que vai levar o determinismo biográfico na interpretação da obra literária aos seus máximos excessos. Em todo caso, o que nos cumpre notar é que esses modelos de interpretação intencionalista da obra literária vão pouco a pouco sendo questionados, e é no âmbito desses questionamentos que o estruturalismo, como forma de ler a literatura, como forma de tentar encarar o fenômeno literário, vai emergir na França de meados do século XX.
Vejam o que afirma Roberto Acísilo de Souza sobre isso. Na França, onde durante a primeira metade do século XX foram mínimas as ressonâncias da reação anti-historicista da estilística, do New Criticism, do formalismo russo, o método histórico-literário e a crítica científica oitocentista permaneceram inabalados até o aparecimento do estruturalismo. Então vejam, a França, por ser justamente esse polo que de alguma forma lidera o campo dos estudos literários durante boa parte do século XIX e até meados do século XX, mantinha com muito apego à tradição seus modelos de interpretação de texto. E isso era basicamente segundo pressupostos intencionalistas que sugerem um trabalho na chave do que foi chamado de explicação de texto, que, se por um lado tem uma dimensão hermenêutica, né, de interpretação, por outro tem uma dimensão didático-pedagógica que é de fato o objetivo de tentar explicar determinados textos na sala de aula, no currículo. E essa instrumentalização da literatura nas escolas, de fato, teve vigência aí até meados do século XX, sobretudo na França. Vocês vejam, o Roberto Acísilo vai citar muitos movimentos que em outras partes do mundo já tinham questionado os pressupostos intencionalistas de interpretação das obras literárias, como no caso da estilística entre os alemães, o New Criticism nos Estados Unidos, o formalismo russo, mas na França é o estruturalismo ali desde o final da década de 40, início da década de 50, que começa esse movimento de questionamento da figura autoral como uma instância autorizadora da interpretação daquilo que vai basear o sentido de uma determinada obra. E o estruturalismo na França, ele se baseia fundamentalmente nos trabalhos de Ferdinand de Saussure, com o seu curso de Linguística Geral, publicado originalmente em 1916. Embora esse livro não tenha sido escrito pelo próprio Saussure, mas sim por estudantes que seguiram seus cursos em Genebra entre 1906 e 1911, ele alcançou influência a ponto de repercutir entre formalistas russos e estudiosos do Círculo Linguístico de Praga. Então, não foi o Saussure quem escreveu essa obra, ele ministrou esses cursos de Linguística Geral e alguns estudantes se sentaram e organizaram esse material, publicando alguns anos após a morte do mestre. Esse material teve uma influência enorme, entrou como um dos referenciais teóricos importantes para os formalistas russos, para os linguistas do Círculo de Praga, e eventualmente vai ensejar as propostas do estruturalismo francês. A gente tem que ter em mente que o curso de Linguística Geral ele é, por assim dizer, a fundação moderna da linguística, na medida em que ele estabelece uma série de padrões que vão ser depois esmiuçados, analisados, mas em todo caso tidos por fundamentais pelos linguistas que trabalharam nas décadas seguintes. Algumas dessas determinações são, por exemplo, a contraposição entre uma linguística diacrônica e uma linguística sincrônica. Até então, os trabalhos de linguística frequentemente se voltavam para a história das línguas, tentando compreender de que modo as línguas se constituíam ao longo do seu processo de transformação histórica. Isso se dava em larga medida porque vigia pressupostos de abordagens historicistas. O que o Saussure vai dizer é preciso privilegiar uma abordagem sincrônica que aborde um único momento da língua, no instante em que ela constitui um sistema fechado, um sistema de comunicação empregado pelos vários falantes daquela língua, a fim de que esse sistema possa ser analisado em si mesmo, na sua completude. E essa abordagem sincrônica é a que privilegia o Saussure a fim de compreender as estruturas do sistema linguístico. Ele vai ainda contrapor a noção de parole, fala, à de langue, língua. Para ele, tudo aquilo que é da ordem da palavra, né, dessa fala, é característico do discurso comum, do discurso cotidiano,
da forma como as pessoas se expressam, enquanto a langue, a língua, se volta para o sistema em que as diferentes manifestações da parole partem, sistema no qual essas paroles se pautam para se manifestar. Então vejam, o sistema ele é de alguma forma abstrato, é da ordem da langue, a parole são as suas efetivações empíricas. E ele vai, obviamente, privilegiar aquilo que é da ordem do sistema, que é compartilhado por todos os falantes de uma língua, e não as idiosincrasias de uma fala ou de uma forma de escrita, porque essas são idiosincrasias contextuais, não têm implicação para o sistema. Da mesma forma, ele vai trabalhar com a ideia de que o sistema linguístico é composto por signos linguísticos, signos esses que são justamente a união entre uma imagem acústica e um conceito. Se quiserem, né, uma palavra funciona como sendo dotada de um significado e também o significante, e o signo é justamente essa união arbitrária entre um significado e o seu significante, o significante que remete a esse significado. Essa união é arbitrária porque um mesmo significado pode ser mantido ao longo do tempo, enquanto os significantes que remetem a ele se modificam, e vice-versa. A gente pode ter o mesmo significante ao longo do tempo, cujos significados se transformam, e essas transformações são convencionais. Elas se dão no âmbito dos arranjos de uma sociedade, e isso indica o caráter não motivado da linguagem, né? A linguagem, ao contrário do que podem pensar nominalistas, ela não consiste numa etiquetagem de coisas que estão no mundo, mas sim num arranjo social, numa convenção em que determinadas imagens acústicas, a gente pode dizer, determinados significantes, são unidos a determinados conceitos, a determinados significados, e o sistema linguístico funciona na medida em que um signo só é esse signo no âmbito desse sistema porque ele não é nenhum dos outros demais. Um significante só é aquele significante porque ele não é nenhum dos outros demais. Um significado só é um significado porque ele não é nenhum dos outros demais, e essa é a dimensão relacional, diferencial e negativa do funcionamento do sistema linguístico para Saussure. Ou seja, vejam que para Saussure não há nada no próprio signo que justifique que ele remeta a um determinado significado, que seja dotado de um determinado significante, a não ser a sua relação com os outros signos no âmbito do sistema. Vejam lá o que ele vai falar sobre isso, sobre o valor diferencial do signo. Na língua só existem diferenças, e mais ainda, uma diferença supõe em geral termos positivos entre os quais ela se estabelece, mas na língua há apenas diferenças sem termos positivos. Quer se considere o significado, quer o significante, a língua não comporta ideias nem sons pré-existentes ao sistema linguístico, mas somente diferenças conceituais e diferenças fônicas resultantes desse sistema. O que haja de ideia ou de matéria fônica num signo importa menos do que o que existe ao redor dele nos outros signos. A prova disso é que o valor de um termo pode modificar-se sem que se lhe toque quer no sentido, quer nos sons, unicamente pelo fato de um termo vizinho ter sofrido uma modificação. E o Saussure vai entender, então, que o sistema linguístico funciona para a comunicação entre falantes que compartilham esse mesmo sistema, na medida em que há aí, portanto, uma espécie de partilha homogênea de um código fixo e que todos detêm o conhecimento desse código fixo para que, dentro do circuito comunicacional, umas pessoas consigam entender as outras. Vejam como ele vai descrever esse sistema a partir de um ato de comunicação entre uma pessoa A que fala e uma pessoa B que escuta. Vejam lá. O ponto de partida do circuito se situa no cérebro de uma das pessoas, por exemplo A,
onde os fatos de consciência que chamaremos conceitos se acham associados às representações dos signos linguísticos ou imagens acústicas que servem para exprimi-los. Suponhamos que um dado conceito suscite no cérebro uma imagem acústica correspondente. É um fenômeno inteiramente psíquico, seguido por sua vez de um processo fisiológico. O cérebro transmite aos órgãos da fonação um impulso correlativo da imagem. Depois as ondas sonoras se propagam da boca de A até o ouvido de B, processo puramente físico. Em seguida o circuito se prolonga em B numa ordem inversa, do ouvido ao cérebro, transmissão fisiológica da imagem acústica, no cérebro, associação psíquica dessa imagem com o conceito correspondente. Se B por sua vez fala, esse novo ato seguirá de seu cérebro ao de A exatamente o mesmo curso do primeiro e passará pelas mesmas fases sucessivas. Então, o Saussure compreende dessa forma a comunicação entre dois falantes. Com isso, a gente tem aí os termos básicos da linguística estrutural proposta por Saussure. A gente poderia abordar outros aspectos da sua obra e, evidentemente, trazer já algumas críticas ao idealismo com que ele trabalha com essa noção de langue, bastante abstrata, ao problema que consiste em privilegiar a dimensão sincrônica e apagar todas as diferenças, todas as tensões que promovem as mudanças linguísticas no âmbito da diacronia. Enfim, a gente poderia fazer questionamentos à forma como Saussure trabalha com certas dicotomias, mas para introduzir a proposta que, em larga medida, vai se disseminar pelos campos das ciências humanas a partir desse arcabouço estrutural básico, essa exposição já cumpre uma função introdutória. Para quem quiser conhecer mais, é sempre bom recomendar a leitura do próprio curso de Linguística Geral do Saussure. Em todo caso, em 1945, Claude Lévi-Strauss, um dos principais fomentadores do estruturalismo, já afirmava o seguinte. Então vejam, algumas décadas depois da publicação do curso de Linguística Geral. No conjunto das ciências sociais, ao qual pertence indiscutivelmente, a linguística ocupa, entretanto, um lugar excepcional. Ela não é uma ciência social como as outras, mas a que de há muito realizou os maiores progressos. A única, sem dúvida, que pode reivindicar o nome de ciência e que chegou ao mesmo tempo a formular um método positivo e a conhecer a natureza dos fatos submetidos à sua análise. O Claude Lévi-Strauss, com essa publicação de 45, Antropologia Estrutural, vai bater as bases do que depois vai se tornar o movimento estruturalista de forma mais ampla, porque abarcando novas áreas das ciências humanas, como, por exemplo, os estudos literários, além da antropologia, a psicanálise, a história, a economia e outros campos. Aqui a gente poderia pensar nos nomes, por exemplo, do Tsvetan Todorov, do Roland Barthes, da Julia Kristeva, no âmbito dos estudos literários em chave estruturalista, no nome de Jacques Lacan na psicanálise, no nome de Louis Althusser no campo da economia e nos nomes de Michel Foucault e Michel de Certeau no âmbito da história. Todos aí nessa confluência com o pensamento estruturalista. Para mostrar de que forma a linguística estrutural cumpre esse papel de ciência mestra, por assim dizer, das ciências humanas nesse contexto, em seu objetivo de um método seguro, de uma cientificização desses campos do saber, vamos ler um trecho de um texto curto do Lévi-Strauss, onde ele, por um lado, justifica a aplicação da abordagem estruturalista nas suas leituras, nos seus trabalhos antropológicos, e, por outro, refuta que possa haver crítica literária numa chave estruturalista. Vejam o que ele diz nesse trecho relativamente longo. Em antropologia, como em linguística, o método estrutural consiste em descobrir formas invariantes no interior de conteúdos diferentes. As hipóteses estruturais são verificáveis do exterior. De direito, se não sempre de fato, podem ser confrontadas com sistemas independentes e bem determinados,
cada um dos quais goza de um certo grau de objetividade que põe à prova a validade das construções teóricas. Então, nesse trecho já fica claro como o estruturalismo tem um objetivo de funcionar como um método científico. E ele vai mostrar como isso funciona no caso da linguística e depois no caso da antropologia. Para a linguística, estes controles objetivos são de dois tipos. A análise física e acústica da linguagem articulada com a ajuda das máquinas, que hoje em dia permitem também operar as sínteses, torna imediatamente perceptíveis os traços pertinentes postulados pelas hipóteses fonológicas. Em segundo lugar, as exigências da comunicação sustentam uma crítica de algum modo constitutiva, uma vez que cada emissão verbal de um locutor existe para ser compreendida. O seu significado não é, pois, apenas intencional, assume a sua forma real e definitiva só depois de entrar no troquel de que o interlocutor, ou mais exatamente o grupo social, detém sempre a outra metade. Então, a linguística estrutural formula suas hipóteses e depois as testa por meio de instrumentos de medida, na chave da fonética, da fonologia, e, por outro lado, com testes de compreensão, entendimento, no âmbito de uma comunicação efetiva. E aí vejam como ele vai aplicar essa mesma ideia à antropologia. Também na antropologia, por exemplo, para o estudo das regras de matrimônio e para o dos mitos, existem esses dois tipos de controles. Em ambas as partes das estruturas formalizáveis, a pesquisa inclui a prospecção de níveis autônomos nos quais as estruturas se engrenam obrigatoriamente. Ou seja, por um lado, a infraestrutura técnico-econômica e, por outro lado, as condições particulares reveladas pelo estudo sociológico nas quais se efetua a vida em sociedade. Também aqui, por consequência, estão reunidos os fatores de uma dupla crítica externa que, no que se refere às ciências humanas, restituem um conjunto equivalente ao que são, nas ciências naturais, os instrumentos da experimentação. Então, é muito claro como o paradigma estrutural de base linguística é reivindicado por Lévi-Strauss, no campo da antropologia, como um paradigma científico para as ciências humanas. E ele, inclusive, tece ali aquela comparação com a experimentação no âmbito das ciências naturais para que possa justamente ter instrumentos de averiguação sobre a correção ou a incorreção em trabalhos também no campo das ciências humanas. E, embora nesse texto ele negue a possibilidade de haver uma crítica literária em chave estruturalista, porque a crítica literária se volta, por definição, para o que é característico de obras específicas e, portanto, para aquilo que, em termos saussurianos, seria mais próximo de performances da parole do que de algo no campo da langue, do sistema, é pensando justamente nesses apontamentos que o Tsvetan Todorov vai propor numa contribuição sua ao importante volume Qu'est-ce que le structuralisme? O que é o estruturalismo, de 1968, a seguinte proposta. Não é a obra literária em si que é objeto da atividade estrutural. O que ela questiona são as propriedades desse discurso particular que é o discurso literário. Qualquer obra é então considerada apenas como a manifestação de uma estrutura abstrata muito mais geral, da qual é apenas uma das realizações possíveis. É nisso que essa ciência não se preocupa mais com a literatura real, mas com a literatura possível, ou seja, com essa propriedade abstrata que faz a singularidade do fato literário, a literariedade. O objetivo desse estudo não é mais articular uma paráfrase, um resumo fundamentado da obra concreta, mas propor uma teoria da estrutura e do funcionamento do discurso literário, uma teoria que apresenta um quadro de possibilidades literárias, como a que obras literárias aparecem como casos particulares realizados. A obra se verá então projetada em outra coisa que não ela mesma, como no caso da crítica psicológica ou sociológica. Essa outra coisa, porém, não será mais uma estrutura heterogênea, mas a própria estrutura do discurso literário. O texto específico será apenas um exemplo que ajuda a descrever as propriedades da literariedade. Esse trecho é muito interessante porque, de fato, Todorov está aqui estabelecendo um diálogo com Lévi-Strauss, com aquilo que Lévi-Strauss tinha dito
sobre a impossibilidade de haver uma crítica literária em chave estruturalista, e o que o Todorov está propondo, por outro lado, é, portanto, uma poética que vai pensar em um sistema literário, obviamente em diálogo com as obras literárias, que seriam realizações da literariedade enquanto potência. Então tem um jogo entre crítica e teoria, a teoria aí sendo chamada de poética, importante, mas a abordagem em chave estruturalista vai se voltar para o sistema, né? Para tudo aquilo que é do âmbito mais abstrato, dentro do qual funcionam certas estruturas que têm manifestações específicas em certas obras literárias. Essa ideia já tinha sido manifestada, de certa forma, nos trabalhos de alguns formalistas. A gente pode citar aqui o trabalho, por exemplo, do Tinianov, que já tinha proposto as interrelações diferenciais de um elemento da obra sistema com outros de seus elementos, internamente à própria obra, mas também com a série de elementos parecidos pertencentes a outras obras sistemas. O Tinianov, portanto, lá no formalismo russo da década de 10, do início da década de 20, já tinha pensado na obra literária numa perspectiva sistemática, ou seja, uma obra literária formando em si mesma um determinado sistema, portanto, atravessada por certas estruturas, mas ela mesma dentro de um sistema mais amplo, que a gente pode dizer a literatura, e em relação com certos aspectos de outras obras-sistema dentro desse sistema mais amplo. Então vejam que na passagem do Todorov citada, ele alude ali à ideia de literariedade e logo na sequência vai mencionar o nome de Roman Jakobson, um nome importante como nós veremos logo mais, mas tudo isso aponta para o que há de comum nesses projetos de atualização dos estudos literários, como, por exemplo, o formalismo russo, o New Criticism nos Estados Unidos, que àquela altura, né, na década de 60, já contava com as contribuições de René Velic, que participou desses debates lá no Círculo Linguístico de Praga, que tinham entrado no formalismo russo, inclusive, e que nos Estados Unidos, junto com o Austin Warren, já tinha publicado o seu importante manual Theory of Literature, originalmente de 48, e que vai marcar época nos estudos literários nos Estados Unidos, sobretudo pela difusão de uma série de pressupostos que se associam às práticas dos New Critics, e tudo isso também, obviamente, passível de ser colocado em diálogo aí com o estruturalismo francês, e o nome importante que nos ajuda a compreender esse caldo cultural de reflexão contemporânea sobre os estudos literários é justamente o nome de Roman Jakobson, que participou dos debates dos formalistas russos na década de 10, teve um período, né, de exílio, de muitas viagens, participou do Círculo Linguístico de Praga, depois emigra para os Estados Unidos e lá, desde as décadas de 40, faz seu trabalho numa chave interdisciplinar, privilegiando o diálogo entre uma abordagem linguística e leitura de textos literários, tal como apresentada num texto famosíssimo do ano de 1960, Linguística e Poética. E esse texto é muito impactante, importantíssimo aí no campo das letras, porque promove essa interface entre linguística e literatura de forma muito produtiva, e é nos seguintes termos que ele vai justificar a ideia de que a poética faça parte, seja um ramo da linguística. A insistência em manter a poética separada da linguística se justifica somente quando o campo da linguística pareça estar abusivamente restringido, como, por exemplo, quando a sentença é considerada por certos linguistas como a mais alta construção analisável, ou quando o escopo da linguística se confina à gramática ou unicamente a questões não semânticas de forma externa, ou ainda ao inventário dos recursos denotativos sem referência às variações livres. Indubitavelmente, para toda a comunidade linguística, para toda pessoa que fala, existe uma unidade de língua, mas esse código global representa um sistema de subcódigos relacionados entre si. Toda língua encerra diversos tipos simultâneos, cada um dos quais é caracterizado por uma função diferente.
Assim, ele justifica a sua noção ampla de linguística e a ideia de que a poética seja um ramo desse conhecimento mais amplo, na medida em que a função poética é uma das funções possíveis da linguagem. E veja como, para justificar a ideia da existência de uma função poética, ele vai compreender aquele circuito da comunicação proposto pelo Saussure, enfatizando os fatores do processo linguístico e, portanto, na sequência, as funções da linguagem. Ele diz: a linguagem deve ser estudada em toda a variedade de suas funções. Antes de discutir a função poética, devemos definir-lhe o lugar entre outras funções da linguagem. Para se ter uma ideia geral dessas funções, é mister uma perspectiva sumária dos fatores constitutivos de todo o processo linguístico, de todo ato de comunicação verbal. O remetente envia uma mensagem ao destinatário. Para ser eficaz, a mensagem requer um contexto a que se refere, ou referente, em outra nomenclatura algo ambígua, apreensível pelo destinatário e que seja verbal ou suscetível de verbalização. Um código total ou parcialmente comum ao remetente e ao destinatário, ou em outras palavras, ao codificador e ao decodificador da mensagem, e finalmente um contato, um canal físico e uma conexão psicológica entre o remetente e o destinatário que os capacite a ambos a entrarem e permanecerem em comunicação. E na sequência, ele apresenta um esquema muito próximo desse para justificar como a dominância de um dos fatores enseja uma determinada função da linguagem. Se o fator que domina a mensagem é o emissor, nós temos uma mensagem emotiva, que apela aí para a expressão das emoções desse emissor. Se a dominância é do receptor, temos uma mensagem conativa ou apelativa, que se volta para o público. Se, por outro lado, a dominância é do contexto, temos uma mensagem referencial, aquela que se volta para os fenômenos do mundo, em termos de descrição, por exemplo. Se a dominância é a do canal, temos uma mensagem enfática, que vai tentar averiguar aí a efetividade do canal. Se a dominância é do código, nós temos uma mensagem metalinguística. E, finalmente, se a mensagem se volta para a própria mensagem, nós temos a função poética. Nós veremos logo mais o que caracteriza a função poética da linguagem, mas esse fato de a mensagem se voltar para si exige, portanto, algo da ordem de uma exibição da mensagem enquanto mensagem. E na sequência, o Jacobson, para mostrar o que é o critério definidor da função poética, vai nos remeter a algo que está no curso de Linguística Geral do Saussure, quando lá ele fala de dois eixos da comunicação. O eixo paradigmático, que é aquele que tem a ver com a seleção de determinados signos numa posição da oração. E, por outro lado, o eixo sintagmático, que é aquele no qual determinados signos são combinados uns com os outros no âmbito da oração como um todo, no âmbito da sua sintaxe. E remetendo a essas ideias, portanto, de seleção e combinação, Jacobson vai nos dizer o seguinte: qual é o critério linguístico empírico da função poética? Em particular, qual é o característico indispensável inerente a toda obra poética? Para responder a essa pergunta, devemos recordar os dois modos básicos de arranjo utilizados no comportamento verbal: seleção e combinação. Se criança for o tema da mensagem, quem fala seleciona entre os nomes existentes, mais ou menos semelhantes, palavras como criança, guri ou guria, garoto ou garota, menino ou menina, todos eles equivalentes entre si, sob certo aspecto, e então, para comentar o tema, ele pode escolher um dos verbos semanticamente cognatos: dorme, cochila, cabeceia, dormita. Ambas as palavras escolhidas se combinam na cadeia verbal. A seleção é feita em base de equivalência, semelhança e dessemelhança, sinonímia e antonímia, ao passo que a combinação, a construção da sequência, se baseia na contiguidade. A função poética projeta o princípio de equivalência do eixo de seleção sobre o eixo de combinação. A passagem continua, mas o que a gente tem que ter em mente, então, é que a função poética se distingue das outras funções por basicamente perverter o funcionamento normal da linguagem.
porque se a linguagem se baseia na ideia de que um falante pode selecionar determinados signos de um campo semântico qualquer, trabalhando aí na chave da sinonímia, da antonímia, né, da diferenciação, da aproximação, e selecionando esses signos, combiná-los numa cadeia sintagmática, fazendo com que assim as suas seleções operem numa chave de contiguidade, ao propor que a função poética projeta a seleção no eixo do sintagma, né, da sintaxe, ele está dizendo que vários elementos, a princípio não significativos, passam a ser quando acionados dessa forma. Vejam como os exemplos que ele dá na sequência nos ajudam a compreender o que é projetar isso que é da ordem da seleção no eixo da combinação. Vou retomar aqui. A função poética projeta o princípio de equivalência do eixo de seleção sobre o eixo de combinação. A equivalência é promovida à condição de recurso constitutivo da sequência. Em poesia, uma sílaba é igualada a todas as outras sílabas da mesma sequência. Cada acento de palavra é considerado igual a qualquer outro acento de palavra, assim como a ausência de acento igual à ausência de acento. Longo, prosodicamente, igual a longo, breve igual a breve, fronteira de palavra igual a fronteira de palavra, ausência de fronteira igual a ausência de fronteira, pausa sintática igual a pausa sintática, ausência de pausa igual a ausência de pausa. As sílabas se convertem em unidades de medida e o mesmo acontece com as moras e os acentos. E isso é o que caracteriza a linguagem na medida em que o estabelecimento desses paralelismos numa chave da contiguidade da frase vai acionando uma espécie de repetição que desperta o leitor, o ouvinte, quem quer que se volte para aquela mensagem, para a mensagem em si mesma. E isso cria, portanto, uma certa compreensão de que a mensagem se espalha no tempo. E projetar o princípio de equivalência do eixo de seleção sobre o eixo de combinação faz com que termos equivalentes sejam combinados numa dada sequência verbal, despertando o leitor, o ouvinte, para uma sensação de repetição, fato que suscita a experimentação da palavra como palavra, da mensagem como mensagem. E isso caracteriza a função poética para Jacobson em qualquer sistema linguístico. Isso, ele a princípio parte das suas experiências mais próprias, mas ele pouco a pouco alimenta a prerrogativa, a demanda de que isso funcione também em outros sistemas linguísticos, os mais diversos, não apenas no nível fonético, mas também em outros níveis, no nível morfológico, no nível lexical ou semântico, no nível discursivo, inclusive, e é isso que ele diz na sequência. Vejam lá. Sem dúvida alguma, o verso é fundamentalmente uma figura de som recorrente. Fundamentalmente sempre, mas nunca unicamente. Todas as tentativas de confinar convenções poéticas como metro, aliteração ou rima ao plano sonoro são meros raciocínios especulativos sem nenhuma justificação empírica. A projeção do princípio de equivalência na sequência tem significação muito mais vasta e profunda. A concepção que Valéry tinha da poesia como hesitação entre o som e o sentido é muito mais realista e científica que todas as tendências do isolacionismo fonético. Então vejam, para Jacobson, esses paralelismos são estabelecidos em vários níveis da língua, não apenas no nível da sonoridade, também no nível do sentido. Então, paralelismos semânticos, lexicais, às vezes discursivos. Obviamente, na malha sonora isso é mais evidente, pode ser inclusive medido, mas ele, com o objetivo de defender que esses paralelismos caracterizam a poesia não apenas que ele estuda na sua juventude, como por exemplo o futurismo russo, mas também dos mais diversos momentos, dos mais diversos contextos históricos, outras culturas,
ele vai propor um trabalho de análise, e aí de fato crítica poética, que vai de Dante a Fernando Pessoa, que passa por Joachim du Bellay, William Shakespeare, Friedrich Hölderlin, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire e muitos outros. E, de fato, a dimensão crítica do seu projeto de poética é muito abrangente, porque ele pretende defender a universalidade dessa função poética da linguagem. Vejam com que surpresa ele diz ter constatado isso. Segundo Jacobson, desde o início fiquei espantado ao verificar a simetria e a regularidade das oposições gramaticais nos mais diversos poetas, em diferentes épocas e povos. A cada passo tornava-se mais evidente que as categorias gramaticais repetidas ou contrastantes tinham uma função de composição. Pude divulgar na imprensa mundial as análises gramaticais que havia feito diversos ingleses, alemães, franceses, italianos, portugueses, romenos, gregos, russos, tchecos, eslovacos, poloneses, eslovenos, búlgaros, eslavônicos e japoneses. Isso recobria, no conjunto, os 13 últimos séculos da poesia no mundo. E esse é apenas um dos projetos estruturalistas no campo dos estudos literários. A gente poderia citar muitos outros, tá? Os de Todorov, Barthes, Genet, Greimas, Pouillon, nos diferentes campos aí da poética e da narratologia. Mas, para completar o nosso panorama de introdução ao estruturalismo e ao pós-estruturalismo, é fundamental citar um evento que foi o congresso organizado pela Johns Hopkins University em 1966, The Languages of Criticism and the Sciences of Man, as linguagens da crítica e as ciências do homem, cujos trabalhos viriam a ser posteriormente publicados por Richard Maxey e Eugênio Donato, em 1970, sob o título de A Controvérsia Estruturalista, The Structuralist Controversy. E foi no âmbito desse congresso que Jacques Derrida apresentou a comunicação, a estrutura, o signo e o jogo no discurso das ciências humanas sobre um acontecimento na história do conceito de estrutura. E Derrida, então, num evento cujo propósito inicial era introduzir o estruturalismo francês na universidade estadunidense, de modo a atualizar a prática no campo das humanidades em universidades dos Estados Unidos, propõe uma comunicação que nada mais faz do que tecer uma crítica radical e profunda aos pressupostos do estruturalismo e de ninguém menos que talvez o Papa do estruturalismo francês. Mas vejam como essa comunicação começa com uma crítica à noção de estrutura, uma noção muito mais ampla do que simplesmente a de estrutura aplicada à antropologia, à linguística ou à poética, em chave estruturalista, mas aquilo que ele fala de uma estrutura do pensamento ocidental no campo filosófico-científico. Vejam como ele sugere isso. Até o acontecimento que eu gostaria de apreender, e ele fala desse acontecimento como algo que contesta uma longa tradição de permanência dessa estrutura, diz, até o acontecimento que eu gostaria de apreender, a estrutura, ou melhor, a estruturalidade da estrutura, embora tenha sempre estado em ação, sempre se viu neutralizada, reduzida, por um gesto que consistia em dar-lhe um centro, em relacioná-lo a um ponto de presença, a uma origem fixa. Esse centro tinha como função não apenas orientar e equilibrar, organizar a estrutura, não podemos efetivamente pensar uma estrutura inorganizada, mas sobretudo levar o princípio de organização da estrutura a limitar o que poderíamos denominar jogo da estrutura. Na sequência, pensando no que é uma tradição de pensamento da metafísica ocidental, Jacques Derrida vai dizer que essa estruturalidade da estrutura é característica das mais diversas formas de pensamento, de Platão a Lévi-Strauss, passando por Aristóteles, por Descartes, por Kant, por Hegel, por Husserl e por Saussure, todos eles trabalhando com uma lógica em que há um centro fixo, que é a um só tempo princípio de compreensão dos fenômenos, princípio de compreensão do mundo, ou fim em direção ao qual essa compreensão caminha. Em todo caso, um princípio organizador, um fim organizador, um centro dessas estruturas de pensamento.
E, segundo Derrida, há na história do pensamento uma transformação do que desempenha um papel central no âmbito de cada filosofia, de cada proposta de um teórico, de outros campos do saber inclusive, e havendo aí uma cadeia contínua de determinações desse centro. Segundo o estudioso, o centro recebe sucessiva e regularmente formas ou nomes diferentes. A história da metafísica, como a história do Ocidente, seria a história dessas metáforas e dessas metonímias. A sua forma matricial seria a determinação do ser como presença em todos os sentidos dessa palavra. Poder-se-ia mostrar que todos os nomes do fundamento do princípio ou do centro sempre designaram o invariante de uma presença. Eidos, arché, telos, energeia, ousia, aletheia, transcendentalidade, consciência, Deus, homem, etc. E é apenas quando surge uma certa desconfiança com relação à intercambialidade do que exerce esse papel de centro nas várias formas de pensamento é que começa a aparecer uma certa denúncia da estruturalidade dessa estrutura de pensamento. Derrida vai se negar a nomear explicitamente o que é o acontecimento que engendra essa transformação, porque, da sua perspectiva, essa é uma transformação muito mais ampla do que a obra de uma única pessoa ou o seu trabalho, enfim, porque é da ordem de toda uma época. É uma forma de compreender o mundo que se transforma e ele aponta a crítica nietzschiana, a crítica da metafísica, a crítica das noções de ser e verdade proposta pelo Nietzsche, como um dos elementos que traz com radicalidade esse impulso de se questionar a estruturalidade dessa estrutura de pensamento metafísico. Ele menciona ainda a crítica freudiana do sujeito presente a si, da consciência plena, e a crítica heideggeriana da metafísica, a destruição da ontoteologia, tal como propostas em sua filosofia. E na sequência ele vai explicitar que mesmo autores como esses radicais, Nietzsche, Freud e Heidegger, não conseguem necessariamente sair do ciclo da metafísica, desse círculo que é o aparato conceitual construído por séculos e séculos e séculos de metafísica. Eles podem tentar contestá-lo, mas para isso precisam se valer dos próprios conceitos metafísicos que eles questionam, e esse jogo entre fazer parte desse sistema e tentar sair dele, apontar para fora dele, é algo que de alguma forma funciona como uma clausura ainda desse pensamento que tenta pôr abaixo as lógicas de um pensamento estrutural. Vejam o que o Derrida vai dizer na sequência. Há várias maneiras de ser apanhado nesse círculo. São todas mais ou menos ingênuas, mais ou menos empíricas, mais ou menos sistemáticas, mais ou menos próximas da formulação, ou melhor, da formalização desse círculo. São estas diferenças que explicam a multiplicidade dos discursos destruidores e o desacordo entre aqueles que os proferem. É com os conceitos herdados da metafísica que, por exemplo, Nietzsche, Freud e Heidegger operaram. Ora, como esses conceitos não são elementos, átomos, como são tirados de uma sintaxe e de um sistema, cada empréstimo determinado faz vir a si toda a metafísica. E na sequência desse texto, apresentado, eu volto a dizer, lá na Johns Hopkins University, num evento destinado a apresentar o estruturalismo francês para o público estadunidense, Derrida começa a tecer uma crítica radical a ninguém menos que Claude Lévi-Strauss e o seu projeto de uma antropologia estrutural. Derrida vai fazer uma leitura cerrada da obra de Lévi-Strauss e vai mostrar como há um comprometimento profundo do seu empreendimento etnológico com pressupostos a um só tempo metafísicos e etnocêntricos. E depois de mostrar isso textualmente, ele vai dizer o seguinte: ora, a etnologia, como toda ciência, surge no elemento do discurso.
e é, em primeiro lugar, uma ciência europeia, utilizando, embora defendendo-se contra eles, os conceitos da tradição. Consequentemente, quer o queira, quer não, e isso depende de uma decisão do etnólogo, este acolhe no seu discurso as premissas do etnocentrismo no próprio momento em que o denuncia. Esta necessidade é irredutível, não é uma contingência histórica. Seria necessário meditar todas as suas implicações. Mas se ninguém lhe pode escapar, se portanto ninguém é responsável por ceder a ela, por pouco que seja, isso não quer dizer que todas as maneiras de o fazer sejam de igual pertinência. A qualidade e a fecundidade de um discurso medem-se talvez pelo rigor crítico com que é pensada essa relação com a história da metafísica e aos conceitos herdados. Trata-se aí de uma relação crítica à linguagem das ciências humanas e de uma responsabilidade crítica do discurso. Trata-se de colocar expressa e sistematicamente o problema do estatuto de um discurso que vai buscar a uma herança os recursos necessários para a desconstrução dessa mesma herança. Problema de economia e de estratégia. Desconstrução. Vejam como essa palavra é empregada aqui, vai ter uma longa carreira no âmbito dos debates pós-estruturalistas. O próprio Derrida vai dedicar muitas páginas da sua obra a tentar desfazer mal-entendidos relacionados a essa noção, mas o que a gente pode sugerir é uma aproximação dessa ideia de desconstrução, com esse prefixo que aponta para algo negativo, e a ideia de pós-estruturalismo, esse pós como um prefixo que indica uma superação, algo como um além, um depois. E de fato há nos dois projetos uma dimensão de crítica das ideias de estruturação, de fundamentação, e os mais diversos nomes que são reunidos sob essa etiqueta cômoda de pós-estruturalismo podem ser vistos como questionando de uma forma ou de outra a busca de abordagens estruturalistas por uma fundamentação firme de qualquer que seja o campo em que eles atuam, de análise dos fenômenos literários, das relações sociais, enfim, da psique humana. E o Derrida é um dos nomes importantes desse pós-estruturalismo que conglomera no âmbito da academia estadunidense outros nomes como os de Foucault, os de Kristeva, o próprio Lacan, Barthes, e a gente pode enumerar muitos outros que passam a fazer parte disso que nos Estados Unidos vai ser chamado de French Theory, esse nome que inclusive é retomado no título de um livro do François Cusset, e que conglomera esses pensadores, a princípio francófonos, mas que estão pensando numa superação da ideia de fundamento, da ideia de uma totalidade do sistema, por mais díspares que sejam os seus projetos. E isso aparece com frequência no que dizem os próprios pensadores chamados de pós-estruturalistas, que é a recusa dessa etiqueta. Eles não se identificam como pós-estruturalistas e, sobretudo, eles não se identificam como um grupo homogêneo. Isso é trabalhado por um livro importante do Johannes Angemüller, Why There is no Post-Structuralism in France? Por que não existe um pós-estruturalismo na França? Um livro de 2015, em que o Angemüller vai basicamente dizer que o ambiente universitário estadunidense é o responsável por fomentar o surgimento disso que aparece aos olhos desse contexto como um movimento teórico, mas que em momento nenhum conseguiu, de fato, conglomerar esses diferentes nomes em torno a um projeto único. E a própria tabela que o Angemüller propõe nesse livro, eu apresento aqui, ela parece muito confusa, mas ela mostra a dificuldade de reunir esses personagens em torno de um projeto único. Vejam lá, a gente tem nomes ali de representantes de cada uma das três décadas, de 1970, 1980 e 1990. Depois, os oponentes imaginários ou não contra os quais eles se voltam, as disciplinas em que eles se baseiam, né, quais as disciplinas aparecem como habilitadas ali a entrar nesses debates,
e de fato são nomes muito diversos que aparecem reunidos, né, em cada uma dessas colunas, mas o que nos interessa aqui é que a French Theory de alguma forma se confunde com o pós-estruturalismo, e se a princípio os nomes de praticantes dessas correntes teóricas são sobretudo de autores francófonos, pouco a pouco há ali uma espécie de fertilização da cena teórica estadunidense, aparecendo nomes não apenas de pensadores anglófonos, mas também de outros emigrados, ou se quiserem, de outros imigrantes nos Estados Unidos, e tudo isso de fato sugere aí a produtividade desse suplemento teórico pós-estruturalista nos Estados Unidos. E eu gostaria de terminar essa apresentação dizendo que, de fato, importantes obras que chegam para o campo dos estudos literários nos dias de hoje, às vezes não necessariamente relacionadas ao pós-estruturalismo, se desdobram em resposta ao que esses pensadores propuseram nesse contexto. E aqui cumpre citar a obra de Gayatri Chakravorty Spivak, Pode o Subalterno Falar, originalmente de 1985, que abre aí o campo dos Subaltern Studies, né, os estudos subalternos, a obra de Judith Butler, Gender Trouble, né, Problemas de Gênero, que abre ou formaliza as discussões no campo dos estudos de gênero, uma obra de 1990, e ainda o trabalho de Eva Kosofsky-Sedgwick, Epistemologies of the Closet, de 1991, que formaliza várias das questões dos Queer Studies. E o legado dessas discussões para o campo dos estudos literários hoje inclui ainda reflexões em chave multiculturalista ou decolonial, contando também com nomes como os de Stuart Hall, Edward Said, Homi Bhabha e Bell Hooks, entre muitos outros. Então vejam, de fato, o caminho que nos leva da linguística estrutural de Saussure até as propostas mais contemporâneas, passíveis de serem chamadas abusivamente ou não de pós-estruturalistas, é de fato muito complexo, muito diversificado, mas tem ainda muito a nos ensinar nos seus meandros, e é com esse tom que eu gostaria de encerrar a apresentação. Eu trago aqui a bibliografia em que eu me baseei, são 3 páginas, vocês têm aí a primeira delas, na sequência a segunda, com os textos usados diretamente ou indiretamente, e no final a terceira página de bibliografia, com nomes importantes aí para uma apresentação introdutória sobre esse tema. E é assim que eu gostaria de encerrar a minha apresentação, agradecendo pela atenção, deixando aqui um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!